Olá, somos a JS Caetés. Você está no podcast Vamos Juntos. Aqui nós vamos refletir, rezar e desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, confrontando a fé com a vida e te convidamos a abrir a mente e o coração. Vamos juntos! Pois muito que bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, vou acompanhar vocês em mais esse período maravilhoso da nossa igreja, que é o tempo da Quaresma. Passados os festejos do Carnaval, agora a igreja nos convida a um tempo maravilhoso. Há um período de nossa vida que vai nos ajudar a dar passos firmes e largos no caminho da nossa santidade. O tempo da conversão. Para saber melhor um pouquinho sobre ele, entender um pouco mais e quem sabe se inspirar para uma vida de santidade ainda mais reta, ainda mais robusta, eu te convido a acompanhar mais esse episódio com muita atenção, de coração aberto. Vamos juntos? Então vamos partir da maior curiosidade da Quaresma, próprio nome, né? O nome Quaresma nos lembra o quê, minha gente? 40, né? Então, 40 vem de quem? A resposta é simples, o 40 vem de todos os 40 da Bíblia, em especial dos 40 dias que Jesus passou no deserto sendo tentado. Mas na Bíblia existem diversos outros 40, inclusive o tempo que o povo passou no Egito até encontrar a Terra Prometida, 40 anos. É que em média, mais ou menos, a vida das pessoas no tempo de Jesus não passava mais do que 40. Então 40, muito mais do que um número de 40 dias, ou 40 meses, ou 40 anos, enfim. O número 40 representava o tempo de vida da pessoa. A Quaresma é o tempo de nossa vida voltado para a conversão, mais aprofundado para a conversão. Muitas pessoas comentam, né? A Quaresma é 40 dias em preparação para a Páscoa. De fato, né? Originalmente, o tempo da Quaresma foi inaugurado na igreja, foi criado na igreja como um período de preparação para a festa da Páscoa, onde os cristãos que ainda não eram batizados seriam batizados. Então era uma preparação mais remota, vamos dizer assim, de 40 dias. Mas olha, faz as contas aí. De 2 de março de 2022, com a quarta-feira de cinzas, até o final da Quaresma, que é dia 14 de abril desse ano, quantos dias a gente tem aí, minha gente? Vamos lá, fazer então as contas. Para explicar essa contagem direitinho, a gente soma a própria quarta-feira de cinzas até o sábado antes da Páscoa, inclusive. No caso, o sábado de Aleluia. E aí dá 46 dias. Bom, a partir desses 46 dias, agora a gente vai ter que descontar, sabe o quê? 6 dias, que compreendem os 6 domingos do tempo da Quaresma. Eles não contam porque são pontos, na verdade, pontos de parada, pontos altos para a gente refletir sobre que passo mais profundo nós vamos dar nesta semana que está começando. Então, reduzidos esses 6 dias dos 46, quantos dias temos? Exatamente, 40 dias, bem que você falou aí, deu para escutar daqui. A razão de contar a quarta-feira de cinzas até o sábado de Aleluia é porque a partir da quinta-feira santa à tarde tem início um outro período importante da igreja, que é esse tríduo pascal, que inclusive foi o que deu início, né, ao nosso podcast aí há quase um ano atrás. Que há pouco a gente está perto de celebrar, hein, gente? Então vamos se preparando aí que novidades virão. Então, esse é o tempo da Quaresma, né? Esmiuçado aí em dias, em horas. Então a gente acabou de fazer aqui uma mesclagem do nosso Cronos, do tempo que a gente vê no relógio, com o Kairos, que é o tempo de Deus para nós, o tempo da nossa santidade. A Quaresma, então, significa um tempo de preparação, de mudança. Nesse tempo da Quaresma, nós somos orientados a praticar o jejum, a penitência, a oração e outras obras de caridade, a fim de que a gente tenha uma preparação mais profunda para a Páscoa. Inúmeras práticas devocionais são orientadas nesse tempo, como, por exemplo, nas sextas-feiras a gente reza as vias sacras, a gente reza os mistérios dolorosos do Rosário e a gente venera a imagem do Senhor morto, enfim. Além disso, nós também devemos dar passos profundos no que diz respeito à questão do exame de consciência e da nossa confissão também, né? Então isso aí não pode ficar de fora, pelo amor de Deus. E a cor que você mais vai ver nas missas é o roxo, que é uma cor que nos lembra mais o recolhimento, a oração,
que esse tempo pede, na verdade, né? Como no Advento, né? A gente também tem o roxo, mas também nesse sentido de recolhimento, de preparação para a grande festa do Natal, só que agora aqui a gente está celebrando o mistério pascal de Cristo a partir da sua morte e ressurreição. Então já vivemos o Natal no finalzinho do ano passado, no começo desse ano, e agora a gente vai aprofundar aqui o mistério da vida de Cristo a partir da sua Páscoa, do mistério pascal. Esse tempo da Quaresma, tempo de conversão, é um tempo litúrgico de reconstrução de cada um de nós e também da nossa comunidade. É um tempo que nos motiva a colocar em questão a razão de ser da vida. Para que a gente vive? Sobre o que está fundamentada a nossa vida e para onde a gente vai caminhar, minha gente. Então, a partir disso, a gente diz que a Quaresma é um tempo intenso de conversão. Trata-se da vida de conversão, da vida em conversão. Como a gente falou, os 40 lembra o tempo de vida, né? A conversão não se reduz a alguns atos ou alguns eventos, não. Mas é um processo de mudança constante, permanente, e acaba sendo facilitada pela ação da graça de Deus. Assim, esse termo, conversão, não é uma simples mudança exterior no modo de ser e de agir, mas, na verdade, é uma mudança de Senhor. A Quaresma é um tempo forte para a gente consultar o interior da nossa vida e verificar quem é o Senhor que move o nosso coração. São as nossas vontades ou é o nosso Senhor Jesus Cristo? Ou é Deus? É nesse contexto de conversão que se situam as práticas quaresmais. Falar nisso, conversão, você já sabe o que significa, né? Na questão prática, a palavra conversão quer dizer mudança de direção. No lugar de a gente tomar a nossa cabeça apenas como o Senhor da nossa história, a gente começa a entregar esse senhorio nas mãos do próprio Deus. É nesse contexto de conversão que se situam as principais práticas quaresmais: oração, jejum e esmola. Quando a gente começa a viver de maneira mais profunda essas práticas, começa a mudar um pouquinho, vai deslocando um pouquinho os nossos falsos senhores que habitam no nosso coração. Ao mesmo tempo, a gente abre espaço interior para a presença e a ação do verdadeiro Senhor. Então, quando a gente reza, a gente não está rezando para nós. Quando a gente faz jejum, a gente não está alimentando a nós mesmos. E quando a gente pratica a esmola, a gente está tirando da gente. Então parece que os senhores que nós vamos tendo aí vão sendo deslocados de verdade para que a gente comece a prestar atenção em outro Senhor, que é o verdadeiro Senhor de nossa vida. Agora, como é que a gente pode aprofundar essas práticas aí, como eu falei para vocês, da oração, do jejum, da esmola? Bom, o setor de pastoral juvenil da CNBB lançou para nós, agora em fevereiro, no subsídio Encontros, o tempo da Quaresma, um pouquinho de aprofundamento dessas 3 grandes práticas, vamos dizer assim, que nos pede o período da Quaresma. Então, pega aí sua Bíblia, vamos lá, a partir do Evangelho de Mateus, a gente vai entender um pouquinho como é que a gente aprofunda esse tempo aí da Quaresma nessas práticas. Então vamos começar pela prática da oração. Então abra aí sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6. E o texto vai dizer assim: Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas das praças, em pé, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu te digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está lá, em segredo. E teu pai, que vê o que está em segredo, te retribuirá. Então, essa é a base bíblica do nosso estilo de oração, principalmente nesse tempo da Quaresma. A oração coloca a pessoa em relação direta com Deus. Alguns fariseus transformavam a oração numa ocasião para aparecer, para se exibir para os outros. Naquele tempo, quando tocava a trombeta nos 3 momentos da oração, manhã, meio-dia e entardecer, eles deviam parar no lugar onde estavam para fazer as suas orações. Havia gente que procurava estar nas esquinas, nos lugares públicos, para que todos pudessem ver como eles estavam rezando. Minha gente, era demais, viu? Ora, uma atitude assim perverte a nossa relação com Deus.
ela é falsa e sem sentido, porque a gente está rezando somente para as pessoas verem. Então não estamos rezando para Deus, estamos rezando para que outros vejam. Então quem é o nosso Deus nesse momento, né? A quem verdadeiramente estamos rezando? Por isso Jesus diz que é melhor a gente se fechar dentro de um quarto e rezar em segredo, preservando a autenticidade da nossa relação com Ele. Deus te vê mesmo no segredo e sempre te escuta. Esse momento aqui, então, a gente está falando da oração pessoal e não da oração comunitária, né? Então, existe a oração da comunidade que a gente reza não para que os outros vejam, mas a gente reza em comunidade como irmãos, tal qual também Jesus Cristo nos pede no Pai Nosso. Mas esse tipo de oração que a gente deve ter também não deve ser mais público, mas que seja verdadeiramente no privado, dentro do seu quarto, no seu momento aí de oração pessoal, sem que os outros fiquem vendo, porque vai aparentar que você é santo demais, e aí quando as pessoas perceberem que também você é pecador, o julgamento vai ser sem dó, viu? Então preste atenção nesse ponto aí. Bom, o jejum, que prática é essa, enfim, que a gente tem que fazer? Tem ou não tem que fazer? Olha lá então em Mateus, mais uma vez, capítulo 6, versículos 16 a 18. Olha aí, do 16 ao 18. Quando jejuardes, não fiqueis de rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o seu rosto para figurar aos homens que já estão jejuando. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, quando jejuares, perfuma a cabeça e eleva o teu rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está em segredo. E teu Pai, que vê o que está em segredo, te retribuirá. Naquele tempo, a prática do jejum era acompanhada de alguns gestos exteriores, bem visíveis. Não lavar o rosto, nem alinhar os cabelos, usar roupa sombria. Era esse o sinal visível de que a pessoa estava jejuando. Inclusive, quem é mais velho do que eu, vocês mais jovens certamente não vão lembrar, mas nossas avós, né, não deixavam a gente cortar cabelo, não deixavam a gente se arrumar, às vezes nem a casa podia estar limpando direto, né, que era para reforçar aquela prática do jejum. Esse sinal visível do jejum era criticado por Jesus. Esse jeito de jejuar não é muito bem acolhido por Cristo. Na verdade, ele pede para a gente fazer o contrário, para que ninguém consiga perceber que a gente está jejuando. Então a gente toma banho, usa perfume, se arruma. Aí sim, o Pai que está lá, vendo a gente em segredo, vai saber o que realmente nós estamos fazendo. Se a gente está fazendo para que os outros vejam, ou se a gente está fazendo como uma prática de oração profunda, verdadeira, entrando em contato aí com mais essa forma de autoprivação, para que a gente perceba, né, que não devemos ser os únicos beneficiados da nossa história, mas a gente pode se sacrificar por outro, como também Jesus Cristo fez. Bem, para acompanhar a nossa oração e o nosso jejum, logicamente não pode faltar as obras de misericórdia, como a prática da esmola. Ah, mas eu devo dar esmola? Olha aí para a Bíblia, minha gente. Mateus, capítulo 6, versículos 2 a 4. Você vai entender o que é isso aí, ó. Jesus fala assim: por isso, quando deres esmola, não mandes tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para receberem a glória humana. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita, de modo que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê o que está em segredo, te retribuirá. Então, mais uma vez, Jesus Cristo exigindo de nós a autenticidade. Dar esmola é uma maneira de realizar a partilha tão recomendada pelos primeiros cristãos, como nós vemos lá no livro de Atos dos Apóstolos. A pessoa que pratica a esmola e a partilha para promover a si mesmo diante dos outros merece, na verdade, a exclusão da comunidade, como foi o caso de Ananias e de Safira, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Depois você vai lá olhar essa história aí, viu? Deus não fica soltando aí fogos para fazer o bem a todos nós, né? Quando você amanhece, não existe uma placa dizendo parabéns, Deus, você fez o jovem aí ou a jovem aí acordar. Toda vez que a gente vê um sol tão bonito, um luar tão bonito na nossa noite, né, que às vezes acalma o nosso coração, né, tira a gente daquela agonia,
Deus toda vez faz essas coisas boas por nós e nem por isso fica o letreiro aí acendendo no céu, dizendo que Deus é maravilhoso. É a gente que vai reconhecendo isso. E Ele faz isso de maneira gratuita. Então a gente tem que aprender com Ele. Eu sempre falo nas homilias, né? Se somos cristãos, devemos seguir o que Cristo faz. E como filho de Deus, como aquele que tem unidade total com o Pai, a gente vai aprendendo a partir dele como temos que viver. Então, para poder aprofundar melhor essas práticas, não se esqueça, esse tempo da quaresma ele é favorável para isso. Escolha aí durante esses dias da quaresma que horários, que momentos você vai aprofundar a sua oração, o seu jejum e a esmola. Não deixe de praticar essas coisas. Elas ajudam a gente a viver esse tempo da quaresma de maneira muito profunda. E como eu falei para vocês, são 40 dias para a gente aprofundar esse caminho que nós já devemos fazer. Esse tempo que a igreja oferece para nós é um tempo que reforça de maneira mais clara, né, e com exigência de ações, como vocês viram aí essas 3 práticas, né, a própria conversão. A conversão pessoal, mas também a conversão comunitária. Afinal de contas, nós fazemos parte de uma igreja, de uma comunidade de fé. E aí a gente não pode viver isso sozinho, né, gente? E falando em praticar comunitariamente a nossa conversão, a gente, como eu já falei para vocês no início desse nosso podcast, tem diversas práticas que desde muito tempo a igreja já oferece à comunidade, que são as vias sacras às sextas-feiras. Inclusive, se vocês quiserem algum episódio específico sobre a Via Sacra, eu posso trazer aqui para vocês. É que se eu for falar sobre ele também vai render muito tempo, então botem aí nos comentários, mandem, já sabe, né? Entrar em contato com a gente é só procurar a gente pelo Instagram, a JS Caetés, e mandar a sua mensagem falando a respeito do episódio que você escutou e dando sugestão, né? Então, a gente também tem a prática da oração do terço, a meditação dos mistérios dolorosos do terço, né? Do rosário. A gente também tem o exame de consciência e as confissões. Ótimas práticas, maravilhosas. Mas a igreja no Brasil ainda nos oferece mais um recurso. E olha, dos melhores, viu? Eu não vou aqui ser falso, tá passando pano para CNBB não, minha gente, mas aqui é verdade, viu? A nossa igreja no Brasil oferece para nós a campanha da fraternidade anualmente. Como irmãos, estamos fraternalmente em campanha todos os anos, com um tema sempre extremamente relevante que nos convida à conversão comunitária. Tendo como inspiração o tema da campanha da fraternidade desse ano, de 2022, a Igreja no Brasil nos motiva a viver a Quaresma como um tempo privilegiado para dar um novo sentido para a nossa vida. Por meio do lema Fala com sabedoria e ensina com amor, nós somos movidos a liberar todas as ricas possibilidades e recursos que querem se expressar e se encontram no mais profundo da nossa interioridade. Educar vem da palavra educare, que significa trazer o melhor e mais humano presente nas profundezas do nosso ser. Nesse sentido, a vivência quaresmal é uma verdadeira escola de vida, cujo aprendizado nos leva ao centro do nosso ser para que a gente fique enraizando a nossa vida no coração da Trindade. Dele saboreamos a seiva da divina sabedoria e nos deixamos plenificar pela graça transbordante de Deus. Assim, as conhecidas práticas quaresmais, que a gente já falou aqui, do jejum, da oração, da esmola, elas criam um clima favorável para que a gente se deixe educar por Deus, para que nos tornemos mais humanos. Então, fica uma educação divinizada que expande em múltiplas direções. Com a gente mesmo, com Deus, com os outros, com a natureza. A vivência da Quaresma, então, vai se revelando um processo educativo, e isso acontece, em primeiro lugar, no mais profundo de cada um de nós, lugar do verdadeiro mestre, que faz o coração humano a sua sala de aula. E para falar um pouquinho melhor sobre o tema da campanha da fraternidade, a gente vai deixar um outro momento, mas só para dar esse gostinho, né? Que a campanha da fraternidade, minha gente, não seja algo distante do que é a nossa prática quaresmal. Muita gente vem falando que ela não é
né, não tem a ver com a quaresma. Mas vocês vão ver no próximo episódio que tem sim, tem muito a ver com a quaresma. E a gente vai falar um pouquinho melhor na próxima oportunidade que a gente tiver aqui de estar juntos, tá bem? Bem, então já sabem, né? Na quarta-feira de cinzas, a gente começa, né, a dar o nosso primeiro passo aí rumo à profundeza da nossa salvação, que nos oferece a Páscoa de Jesus, que nos oferece o próprio Senhor. E eu te recomendo, jovem, adulto, criança que esteja escutando esse podcast, mergulhe nisso, vai com tudo, sabe? Assim, não tenha medo. Muitas pessoas procuram, né, a santidade, têm sede de Deus. Minha gente, esse tempo é o tempo favorável para isso. Então aproveite, comece a vivê-lo de maneira intensa, não tenha vergonha de se confessar. Inclusive, nós já falamos aqui do sacramento da reconciliação, né, da confissão em outros episódios. Então vale a pena você também dar uma maratonada aí, pesquisar e aprofundar ainda mais esse tempo, tá bom? Rezo por você, espero que você viva um tempo muito maravilhoso, um verdadeiro tempo de conversão nessa quaresma desse ano. Então, te aguardo no próximo episódio para a gente aprofundar um pouco mais sobre a campanha da fraternidade. Espero por você, tá bem? Um abraço, viva uma maravilhosa quaresma e nos encontramos no futuro. Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, semana que vem eu posso contar com você? Posso te encontrar para a gente continuar caminhando? Que bom, então vamos juntos. Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés, Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.